Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós vemos na leitura dos Atos dos Apóstolos que estamos vivendo todo esse tempo da Páscoa, Paulo, nesse trecho, falando àquela comunidade de judeus na Antioquia, numa grande cidade, ele faz a mesma pregação de Pedro quando fala em Jerusalém para os judeus, quando é Pentecostes, quando ele, cheio do Espírito Santo, faz o que nós chamamos o querigma antigo, uma forma de falar de Jesus Cristo que basicamente é aquilo que Paulo também coloca aqui. Fala-se de Jesus, que foi o enviado por Deus, que foi perseguido, morto, e depois ressuscita e envia as testemunhas para continuar proclamando o Evangelho. Então, é sempre esse o resumo do querigma antigo. A pessoa de Jesus Cristo. E era isso, e continua sendo hoje, a pregação do querigma que converte. Porque é a pessoa de Jesus Cristo. Anunciar Jesus, que foi morto, mas ressuscitado. Então Paulo coloca para aquela comunidade esta graça, dizendo: olha, para vocês foram enviados essa missão, essa mensagem. Jesus não era um qualquer. Ele era aquele que as profecias tinham dito sobre ele. Então, o que passou com ele já tinha sido predito pelos profetas. Já foi predito muito antes, até mesmo de Jerusalém ser construída, já se falava de Jesus Cristo. E se cumpriu nele a graça de Deus. E aqui nós percebemos que Paulo quer deixar claro que para nós que é esse o evangelho que eles estão anunciando. Aquele Jesus que foi rejeitado por eles é o Senhor, é o Salvador. É Deus. E eles não têm medo nenhum de falar desse Jesus Cristo. Por isso testemunham isso. Com perseguições, com morte.
não estão preocupados com isso, continuam. São perseguidos, 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 e eles continuam falando de Jesus Cristo. A gente vê a força do ressuscitado, a força do Evangelho, quando olhamos a narração dos Atos dos Apóstolos da igreja primitiva. Não tem medo de continuar falando de Jesus Cristo. Não tem medo de continuar anunciando o reino de Deus. E é assim que a igreja vai sendo construída, foi e continua e vai ser construída. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. A força do Evangelho faz isso. Então nós precisamos também fazer uma pergunta para nós. Como nós estamos nos comportando em relação, algumas vezes, não podemos dizer uma perseguição à igreja de forma acirrada, porque muito pouco de perseguição nós temos no nosso país. Muito pouco. Nós temos uma vida cristã católica muito tranquila. Nos manifestamos de maneira muito aberta, pode ter algumas críticas, né? Em certas posturas, aqui e ali, alguém de vez em quando faz alguma coisa contra uma igreja, tal. Mas uma perseguição acirrada, como nós vemos em outros países, aqui não temos. Nós temos uma vida muito cômoda. E isso muitas vezes nos leva a quê? A viver também uma vida evangélica muito cômoda. Já que nada acontece, então eu vou viver de qualquer jeito. Sem profundidade. Porque temos tudo e muitas vezes não valorizamos. Temos a Eucaristia, temos sacerdotes, temos toda a estrutura da igreja, graças a Deus, bons leigos e leigas que testemunham, que organizam, que fazem, e aí nós estamos muito tranquilos. E temos que nos preocupar com isso muitas vezes. Porque, meu irmão, minha irmã, quando nós, sendo testemunhas do Evangelho, não sofremos nenhum tipo de repreenda em nada que fazemos, temos que nos perguntar, será que realmente eu estou vivendo o Evangelho ou eu estou conformando o Evangelho em relação à minha vida? Porque teria que ser o contrário, conformar a minha vida ao Evangelho. E que muitas vezes nós fazemos, conformamos o Evangelho à nossa vida. E aí é muito bom. Cada um no seu quadrado, no seu triângulo, no seu retângulo, no seu círculo, em qualquer lugar. E a vida continua. E nós sabemos qual é a resposta. Não dá para o cristão católico na sociedade atual se conformar com tudo que está aí. Por isso, olhar a igreja primitiva, os Atos dos Apóstolos, é nos perguntar, e eu? Como está sendo o meu testemunho de cristão católico? De testemunha evangélica? Como eu estou fazendo isso? Ou eu estou me conformando com as coisas para viver o politicamente correto? Não, eu não crio problema com ninguém, tudo está muito bom, a política da boa vizinhança, e aí eu continuo vivendo da forma mais tranquila possível. Não era o que acontecia com os apóstolos. Eram homens e mulheres que davam a vida por aquilo que acreditavam. E não acreditavam em qualquer coisa. Acreditavam em Deus, em Jesus Cristo. Por isso o Evangelho nos fala isso. Será que os sofrimentos, as dificuldades estão nos levando a ter essa fé que Jesus nos fala, narrada pelo apóstolo São João? Não perturbar o nosso coração, mas ter fé. Ter fé. Sabendo que o Senhor, no tempo certo, tem preparado para nós uma morada na eternidade com Ele? Ou nós
muitas vezes queremos construir castelos aqui para ficar aqui. E aí, quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, nós até mesmo ficamos até com raiva de Deus, bravo com Deus, porque queremos ficar por aqui, queremos viver aqui. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pensar disso. O Senhor foi para preparar um lugar para nós. E um dia Ele vai voltar para nos levar. Agora, nós temos que estar preparados para isso. E para estar preparados, será que o Senhor pode usar para nós esta frase que usou para os seus discípulos? E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. O Senhor pode usar também essa frase para nós? Nós sabemos o caminho para o céu, para a eternidade, com Deus. Sabemos o caminho? Ou vamos ser como Tomé? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que a gente sabe o caminho? Então, meu irmão, minha irmã, no meio de tantos caminhos, o Senhor diz, eu sou o caminho. Ele não está dizendo que eu sou um dos caminhos, não. Eu sou o único caminho. Só tem um. Quer ir para o céu? Eu sou o caminho. O português é muito claro. Eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades. Porque muita gente acha que existem diversas verdades. A verdade é aquilo que eu acredito, que eu acho, não. Jesus, a verdade. E a vida? Ele é a vida. Pode até parecer que outras realidades fora de Jesus nos dão vida. Não tem como. Infelizmente, muita gente, e nós temos que tomar cuidado porque também nós podemos passar por isso. Achamos que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. Cadáveres ambulantes. Mortos por quê? Mortos pelo pecado, por uma vida longe dos caminhos do Senhor. Porque não experimentamos na nossa vida o verdadeiro caminho, que é Jesus. A verdadeira verdade, que é Jesus. E a verdade, que é Jesus, nos desconcerta. E nos faz refletir como eu estou vivendo a minha fé cristã católica. E voltando, como eu estou testemunhando esse caminho, essa verdade e esta vida diariamente. As pessoas podem olhar para mim e dizer, olha, é bom ver esta pessoa porque ela mostra Jesus, ela testemunha Jesus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Escutando, olhando, analisando a sua vida, ela nos aponta o caminho que é Jesus. Ela nos aponta o caminho, nos aponta a verdade, nos aponta a vida que é Jesus. Então o Senhor nos pede, mais do que nunca hoje, sermos testemunhas como foi os apóstolos. Não dá para nos conformar com este mundo. Não dá para concordar com tantas situações na sociedade que nós estamos vivendo. E dia após dia, nós vamos nos anulando com receio de sermos testemunhas verdadeiras do Senhor. Que Deus nos ajude, que o Senhor também nos capacite
para que, através da força, da graça do Espírito Santo, do Pentecostes, que o Senhor derrama perenemente sobre o mundo, sobre a igreja, sobre os cristãos, possa nos levar a esse compromisso, a esta parresia, a esta ousadia de testemunhar Jesus. Assim os santos fizeram e os santos fazem até hoje. Que o Senhor possa cuidar de nós e nos ajudar a testemunhar o seu amor e a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.